Mano, esse moleque aqui conseguiu ser recusado nas 3 tentativas que ele tentou pra se tornar um aventureiro, mas mesmo assim ele ainda não tava preparado pra desistir. Bom, dessa vez agora ele foi até um local pra tentar se tornar um espião e pasme, o professor aceitou de primeira pra que ele entrasse no ramo. E a missão que o professor passou pra quem tava fazendo esse teste era chegar no fim desse corredor sem cair em nenhuma armadilha. E enquanto geral tava caçando as armadilhas utilizando de magia, o protagonista tava agindo de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés dele achar as armadilhas pra desarmar elas, ele tava ativando, desviando e evitando todas elas ao mesmo tempo, o que acabou deixando seus companheiros um pouquinho em perigo. E depois de tudo isso que ele fez, fica mais do que óbvio até pra gente que ele não é apto pra se tornar um espião, então aqui ele também não foi assim. E nesse caso aqui ele resolveu tomar uma direção bem mais diferente do que as outras, ele resolveu se tornar um mago. Só que aqui ele conseguiu ir até o extremo, e mesmo depois de 2 meses treinando sem parar, ele não conseguiu produzir nenhum tipo de magia. Então o mago percebeu que a única esperança pra conseguir mudar o protagonista é colocar ele dentro da sala de ressonância de mana. Só que o mago avisou pra ele que se a coisa ficar muito intensa, ele tem que sair imediatamente de dentro da sala. E passado um tempo depois, o assistente do mago veio avisar pra ele que o protagonista estava dentro da sala há dias e que ainda não havia saído. O mago obviamente saiu correndo, desesperado para ver se o protagonista estava bem, até porque se a pessoa fica muito tempo dentro daquela sala, ela pode acabar indo de arrasto. E dando uma olhada lá dentro, ele ficou extremamente surpreso, até porque o protagonista estava tão de boa que ele parecia que estava até mesmo em casa. E outra, ele até mandou o velho meter o pé porque ele queria ficar um tempinho a mais lá dentro. Já saindo de lá de dentro, ele conseguiu surpreender o mago novamente, até porque o protagonista conseguiu produzir fogo usando as 2 mãos, algo que ele só conseguiu tentando depois de 50 anos. Mas mesmo depois de conseguir surpreender o mago veterano, ele ainda assim não foi assim. Bom, a partir daqui eu não vou enrolar muito não, até porque vocês já sabem o final. Ele novamente tentou se tornar um aventureiro e a tentativa dessa vez foi pra ele se tornar um curandeiro. E como todo mundo que tá aqui já sabe, ele novamente não foi aceito, mesmo demonstrando ter muito potencial. Depois de passar um bom tempo, eles ficaram sabendo que o protagonista havia desaparecido da cidade, mas eles não ficaram tão preocupados com ele assim, até porque eles já sabem que ele sabe muito bem se virar sozinho.